Quando a gente é sincero com a gente mesmo, a gente não demonstra só coisas bonitinhas, só coisas legais e que a gente é bonzinho e super bacana. A gente também demonstra as nossas misérias, a gente demonstra as nossas falhas, a gente expõe muitas vezes os nossos erros e reconhece isso para recomeçar. O diálogo, ele tem uma etimologia e um significado, que é o dia, que seria através de, e o logos, que seria o saber manifesto. É você trazer à luz aquilo que está na sua mente, que está no teu coração, que você quer falar, quer expor. É essa etimologia da palavra que explica muito bem o que nós precisamos imprimir nesse movimento. Quando nós pensamos, por exemplo, no Logos encarnado quem que é? É o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo que vem no nosso meio encarnado. É a palavra de Deus, é a voz de Deus que se faz carne. Quando Deus faz algo, quando Ele fala algo, Ele materializa aquilo que Ele está dizendo. Quando Ele fala assim, faça-se a luz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tudo aquilo que Deus fala é algo que é criado. No momento em que Ele diz, as coisas são criadas. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos que o Cristo, quando Ele vem no nosso meio, Ele é essa voz do próprio Deus em nosso meio, essa voz encarnada. E nós, por participação nessa vivência, guardadas as devidas proporções, mas por sermos imagem e semelhança de Deus, precisamos também manifestar de modo a falar, a expor, também em comunicação corporal, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós entendemos como verdade. Por mais que às vezes você esteja errado, mas se você não falar, se você não colocar para fora, se você não agir na realidade, você nunca vai saber. Existem pessoas que vão guardando para si, dentro do seu coração, muitas coisas, porque ficam com medo de falar, ficam com medo de expor, por medo de errar, medo de será que não é, será que é, e vai deixando, vai empurrando com a barriga, e quando você vê, o tempo passou, a pessoa não evoluiu, não amadureceu, porque ficou com medo e ancorado na vaidade. Tão vaidoso que foi deixando de fazer as coisas por medo de arranhar a própria imagem. Isso prejudica também a relação com outras pessoas, porque você não está sendo você de verdade. Você não está sendo sincero com você mesmo. Quando a gente é sincero com a gente mesmo, a gente não demonstra só coisas bonitinhas, só coisas legais e que a gente é bonzinho e super bacana. A gente também demonstra as nossas misérias, a gente demonstra as nossas falhas, a gente expõe muitas vezes os nossos erros e reconhece isso para recomeçar. Isso é humano, é humildade, e a humildade é uma porta que se abre para a entrada da sabedoria. E essa sabedoria que vem do próprio Deus. Tudo isso que eu estou falando aqui vai gerando frutos para a nossa vida e que vai irradiando também para o lar e para a vida do casal. Sendo o diálogo uma conversa a três, quando nós pensamos o diálogo dessa forma, então nós entendemos que buscar a própria felicidade apenas é egoísmo. E o egoísmo, ele é uma erva daninha dentro do relacionamento. Não tem como eu querer me relacionar com alguém se eu não estou pelo menos disposto a matar o meu egoísmo todos os dias. A buscar a humildade, um pouquinho que seja todos os dias. Renunciar desde pequenas coisas para que aqueles com quem você convive, que são muitas vezes o seu cônjuge, se você já tem filhos, a sua família, para que eles possam, de algum modo, avançar mais porque você recuou um pouco mais. Você ajudar a aliviar um pouco do peso do fardo de cada um deles porque você está carregando um pouco mais. E aí você vira e fala assim, mas cara, eu já estou cansado de ter que ficar fazendo isso, de ter que ficar carregando tanto esse fardo, de ter que fazer tantas coisas e não ser reconhecida. Eu me desdobro, eu carrego um peso muito grande nas minhas costas e não sou reconhecido.
esse é um ponto extremamente crucial para a nossa vida, para tudo, não só no relacionamento, que a gente nunca pode esquecer que existe um espectador que não deixa de nos assistir dia e noite e ver tudo o que a gente faz, sonda o nosso coração, sabe do que a gente precisa e aquilo que a gente não precisa. E é a Ele que nós prestamos contas das nossas ações, que é o próprio Deus. Ele nos observa, Ele nos assiste, Ele vê tudo que nós fazemos. É como se você estivesse no palco de um grande teatro e apenas Deus estivesse sentado na primeira fileira te olhando a todo instante. Tudo que você faz, erros, acertos, pensamentos, palavras, gestos. O demônio, ele não sabe o que você pensa e não sabe o que está no íntimo do teu coração, mas Deus sabe, porque Ele está lá dentro com você. O demônio muitas vezes ele vai ficar sondando a tua vida, te tentando para você se desviar do caminho, tentando fazer leituras dos seus movimentos para ver mais ou menos para onde você vai. Só que Deus, ele está lá dentro, ele está aí dentro do seu íntimo e escuta a sua voz. Só que Deus, ele quer que a gente fale com Ele, que a gente se relacione com Ele, porque não basta só eu ficar pedindo para Deus. Ele poderia me dar como um Pai bondoso, mas Ele poderia me dar e acabou. Mas quando eu peço, eu alcanço um pouco mais de humildade. Quando eu peço para Deus, eu me encontro numa posição mais vulnerável como filho. Eu vou cavando mais dentro de mim esse lugar que não existiria se eu fosse mimado por Deus, tendo tudo a todo momento. E se Deus, como um Pai bondoso, me ama muito, Ele não vai me dar tudo na hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque isso só iria me prejudicar, só iria te prejudicar. Então, renunciar a si mesmo pelo próximo é um ato de amor também para com Deus, porque Deus, ele está impresso em toda a realidade à nossa volta. Deus está presente em tudo aquilo que nós observamos à nossa volta como uma realidade imposta, colocada. Se eu rejeito a realidade à minha volta, eu estou rejeitando o próprio Deus. Como que seria isso? Deus, ele me coloca dentro de um lugar, ele me coloca numa família, ele me coloca dentro de uma realidade que eu tenho que começar a partir dali. E Ele sabe que eu posso começar a partir dali. E o quanto antes eu entender isso, o quanto antes você entender que a sua realidade é o seu primeiro passo para a sua grande vitória, para você encontrar a sua vocação, para você encontrar o seu caminho certo, é esse grande primeiro passo. Você olhar à sua volta, você entender a sua realidade, você começar a partir dali, sem rejeitar, sem revolta daquilo que você é, do lugar de onde você veio, mas começar a partir dali, sendo verdadeiro e honesto consigo mesmo.